Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Colossenses capítulo 23 a 25, perdoe. Diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Na tradução aqui da NVI, no final diz: quem cometer justiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há favoritismo. Podem sentar. O texto que acabo de ler, texto de Paulo aos Colossenses, e por uma jesuicidência, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, os versos 23 e 24 de Colossenses 3 foi lido na EBD. Eu até falei: Senhor, eu estava na dúvida se realmente seria esse texto, e aí vi que realmente o Senhor estava conduzindo as coisas para que pudesse compartilhar. Quero falar com os irmãos sobre esse texto, com o seguinte título: O servo transformado por Jesus. Como que é esse servo e o que significa isto? Vivemos hoje, meus irmãos, um tempo em que as pessoas vivem à procura de um sentido para a sua vida. Se a gente parar para pensar, todos estão querendo ter um sentido. Por que estou aqui? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer isso? Esse é um pensamento não somente de hoje, mas de toda a existência. Mas percebe-se hoje uma busca quase que visceral, principalmente quando você observa esses sites ou grupos em que a pessoa se expõe, coloca suas ideias, seus pensamentos. E principalmente eu tenho percebido que isso tem aumentado entre os evangélicos. Muitos crentes abrem lá o seu Instagram, o seu TikTok, o seu Twitter, o seu não sei o que mais, e botam para fora todas as suas expectativas, seus objetivos, seus planos, como se estivessem em busca de algo que os definisse, um objetivo de vida que os motivasse a continuar. Mas eu percebo que a imensa maioria continua perdida em suas escolhas momentâneas, que apenas suprem anseios e desejos superficiais, revelando apenas que suas intenções nem sempre se equivalem às suas atitudes. Isto é, às vezes a pessoa expõe: eu quero ser amado. Ninguém gosta de mim. Eu não sei se você já viu vídeos que dizem assim: se você não se importa comigo, você vai mudar para outra imagem. Aí aparece uma moça, um rapaz, faltando um olho, com todo destruncho, né? Como se você não se importa comigo, por isso que você não vai continuar. E às vezes isso até explorando vidas infantis. Alguns casos são verdadeiros, outros são casos realmente que assustam. Porque as pessoas estão à procura de algo que dê sentido às suas vidas. Aí o que acontece? Elas se expõem de uma maneira tão clara, tão aberta, que na verdade, ali, naquele momento, você só está vendo a realidade superficial. A pessoa apenas quer atenção. Ela não quer oferecer nada, ela quer receber algo. Hoje vivemos esse tempo em que as pessoas ficam se perguntando: o que eu vou ganhar com isso?
O que eu vou ter de melhor para a minha vida, vindo para a igreja, num domingo à noite, quando está chovendo? O que eu vou receber se eu for para a igreja, no domingo de manhã, com o sol rachando a pino e eu tendo trabalhado a semana inteira? Vivemos nesse tempo de maneira mais exacerbada. E alguns ainda têm a capacidade de vir à igreja e falar assim: já que eu não estou com muita atenção, eu vou ficar aqui vendo o celular. Aí fica vendo Facebook, Instagram, mandando mensagem por WhatsApp. Eu já peguei um culto, não aqui, uma pessoa se comunicando com outra pelo WhatsApp. E nem disfarçou, não pegou lá e escondeu, ficou escrevendo, não. Ouvia e falava baixinho, como se ninguém percebesse. As pessoas estão na igreja, muitas pessoas, não todas, é claro, exatamente vivendo isso. O que eu vou ganhar vindo aqui? Eu vou lhe dizer uma coisa: se você é crente, você não vai ganhar nada. Você não ganha nada. Porque se você é crente, você já ganhou. Agora você tem que administrar o que você ganhou. É como uma pessoa rica, milionária, que recebeu uma determinada quantia, que essa quantia é para toda a vida. E a pessoa que deu aquele valor diz assim: é seu, use-o com sabedoria. E aí o que acontece? Tem tantos desejos, tantas coisas a ter, que ela compra tudo aquilo que ela deseja e não percebe que aquilo que ela comprou vai deteriorar e não vai dar o sustento para a vida toda. A vida cristã é assim. Jesus Cristo nos deu a salvação. Jesus Cristo nos deu a vida eterna. E ela começa a ser vivida não depois que morremos, mas ela começa aqui. Porque se não vivermos a vida com o seu objetivo correto, nós não reconheceremos aquele que nos deu a vida. Já parou para pensar nisso? E eu até falei isso, se não me engano foi no culto de quarta-feira. Nós estamos em treinamento, irmãos. Estamos sendo treinados na vida cristã para podermos conhecer face a face o nosso Senhor. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos vivendo o nosso tempo de acordo aos nossos gostos. E quando a gente faz dessa maneira, nós apenas suprimos nossos desejos e vontades. E aí, como consequência, aquela vida, aquele valor que nos foi dado para viver bem a vida, e a gente chegar no fim e conhecer aquele que nos deu o seu melhor, a gente não vai conhecer, porque a gente viveu vida inteira olhando para si mesmo. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, o que eu desejo. Quando você entra no YouTube ou em outros lugares que você vê pela internet, percebe isso nitidamente. O que eu tenho, o que eu faço, o que eu vou fazer, o que eu mereço, o que eu tenho direito. Essas coisas são verdadeiras desde que elas não se tornem um fim em si mesmo. É necessário você olhar para você mesmo e dizer: o que eu preciso? O que eu gosto? O que eu gostaria de ter? E você trabalhar para alcançar isto. Mas durante o processo, durante a caminhada em que você está à busca daquilo que você deseja, reconheça que quem lhe deu a vida, quem lhe está lhes dando saúde, quem está lhe dando amigos e amigas para que você continue firme, não é você, é o Senhor.
Porque é bem verdade que nós vivemos um tempo em que à nossa volta existe uma vida que ninguém pode afirmar: amanhã eu vou estar aqui. Ninguém pode. Humanamente falando, não. E eu brincava muito com ele, justamente falando sobre a questão da idade dele, irmão Benedito. Eu falei: você está correndo para alcançar a idade da igreja. E do jeito que vai, você vai acabar passando. E ele ria. 102 anos. E nesse mesmo ano, eu precisei ir ao cemitério aqui da cidade para sepultar uma criança recém-nascida. A vida passa, as circunstâncias acontecem, e ninguém tem o controle dessa vida, a não ser aquele que dá a vida. Então, se você não tem um relacionamento saudável com este que dá a vida, as suas escolhas, seus sonhos, seus objetivos sempre ficarão à mercê do acaso, do se der certo, se for possível, se der sorte. É muito risco, é muito arriscado viver a vida assim. É necessário que a gente aprenda a viver a vida com segurança. Mesmo que ela seja breve ou ela seja longa. O importante não é o tempo que se vive, mas a qualidade e com quem lhe garante a vida. Você não pode garantir a sua vida, eu não posso garantir a minha vida, ninguém aqui pode garantir a vida, mas há na palavra de Deus uma instrução, uma orientação de que você pode colocar a sua vida em alguém que lhe dá a garantia de que, independentemente do lugar, independentemente do tempo, independentemente das circunstâncias, Ele lhe dará segurança. Quando nós lemos o livro de Romanos, no capítulo 3, nós percebemos o apóstolo Paulo nos apresentando as soluções para as nossas escolhas, necessidades, intenções e convicções. Ali em Romanos capítulo 3, no capítulo 3 todinho, se você tiver a curiosidade de ler, você vê o apóstolo Paulo nas expressões mais poderosas, mostrando que você, eu, podemos ser transformados por Jesus e nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Não mais à procura de solução, não mais à procura de uma vida, mas agora com uma vida que faz diferença, não somente em si mesmo, mas na vida dos outros. Ele nos mostra que a solução nunca esteve em nossas mãos. Você pode fazer as melhores escolhas de sua vida, mas você nunca terá nas mãos a solução para toda e qualquer situação de sua vida. Mas ela está nas mãos daquele que é detentor da vida, porque Ele é a vida. E todo aquele que com Ele experimenta desta nova vida ou desta vida,
experimenta uma vida escondida em Deus. Ali no capítulo 3, versos 3 a 4, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Nós não temos o poder da vida, mas Jesus o tem. E Ele, assentado à direita de Deus, possibilita a mim e a você viver uma vida segura. Jesus Cristo veio e viveu a vida que deve ser vivida. E por causa disto, ressuscitou. Ele oferece a todos a mesma vida a ser experimentada. Olha que bênção, pense comigo. Jesus Cristo veio e viveu da maneira correta. E a vida que Ele viveu foi tão especial que Ele nos oferece viver a mesma vida hoje. E é muito interessante que quando nós lemos lá no Evangelho, Jesus afirmou que em nome dEle, no nome dEle, nós faríamos coisas maiores. E o seu ministério foi de 3 anos. E eu tenho a minha vida inteira para fazer coisas maiores. Influenciar mais vidas. Transformar. Ele, Jesus, está intercedendo neste exato momento pela vida de cada um que o busca. Portanto, você precisa dele te transformando em um ato e depois no cotidiano, nas pequenas coisas. E Ele quer te transformar como Ele entre as pessoas. Paulo afirma que devemos manter o nosso pensamento lá no alto. Verso 2 do capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Às vezes nós estamos pensando... os irmãos sabem que eu e Sandra temos um palhozinho vermelho, né? O nosso tomatinho. E dependendo da velocidade que a gente vai com ele, a gente fica preocupado em se transformar em um extrato de tomate. Porque é muita velocidade, muito saculejo. Não que ele fica sacudindo, é porque a estrada não é boa. E a gente fica preocupado com o nosso tomatinho. Aguenta, você não vai virar extrato. E ele nos leva para tudo que é lado. É uma bênção de Deus. É o cuidado de Deus. Mas é claro que a gente fica falando, e nós tivemos a oportunidade de dirigir um carro automático, a felicidade da minha esposa dirigindo esse carro, irmãos. 130 km por hora. Na BR. Né? Essa parte vai ter que ser editada aí, porque senão a polícia vai mandar prender. Mas só foi um trecho pequenininho. Ela gostou. Que bom! Ela estava feliz. E às vezes, nós, nas nossas escolhas, estamos querendo ser felizes e nos contentarmos e nos alegrarmos com coisas momentâneas, no automático. E nos esquecemos que o nosso Senhor quer nos dar uma vida que mesmo nos momentos tristes, como nos momentos mais prazerosos, Ele estará ali, cuidando de mim e de você. Porque Ele nos transforma para conhecê-lo e reconhecê-lo nas nossas vidas. Portanto, eu quero nesta noite fazer você pensar o seguinte: o servo transformado por Jesus é aquela pessoa que não escolhe o que fazer. Olha o que diz o texto base da nossa reflexão, nos versos 23, 24 e 25. Diz ali, tudo quanto vocês fizerem, tudo o quanto vocês fizerem. Não é algumas coisas, não é fazer aquelas coisas na igreja, não é aquele negócio só na programação espiritual, é no seu casamento, é no seu relacionamento, é no seu trabalho, é no seu caminho de vida, é no seu local de estudo. Tudo que vocês fizerem, você precisa ter esse relacionamento
com o Senhor Jesus. Ele precisa ser sua referência. Quando você está lá na faculdade, na escola, no concurso, no trabalho, você está fazendo isso para Ele, porque Ele te dá tudo o que você precisa. Quando lemos o texto ali no verso 12 e 13 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você não escolhe, meu irmão, a quem vai perdoar. Você não escolhe a quem você vai oferecer atenção. Você não escolhe a quem você vai oferecer uma ajuda. Você, como um servo transformado, vai e faz aquilo que o Senhor te convidar a fazer. Isso vale tanto aqui na igreja como em qualquer lugar que você vai. Tem alguns crentes que são ótimos para dizer muito bem, mas na hora que você convida ele para participar, muito bem que você faça. Mas Jesus está nos chamando e dizendo: eu te fiz bem, vem comigo e faz comigo. O que foi que Jesus disse aos discípulos quando lhe chamou em primeiro lugar? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro, vem para mim, fica comigo. Segundo, eu vou transformar vocês em pessoas que vão transformar vidas. O servo transformado por Jesus é aquele que não escolhe o que fazer, ele escolhe obedecer. Se o Senhor disse que é para fazer assim, eu vou fazer. Ele fala que devemos nos amar uns aos outros. Às vezes tem alguns que não merecem amor. Mas, meu irmão, me responda sinceramente: você merece o amor de Jesus? Você alguma vez na vida mereceu a salvação que há em Cristo Jesus? Porque merecimento está ligado com mérito. Você fez algo para receber aquele merecimento, ou aquele mérito, ou aquele presente, aquela promoção. Isso acontece na vida profissional, mas na vida espiritual, qualquer coisa que você faça jamais chegará próximo do que Cristo fez por você. Ele deu a sua vida por você. Então, é importante que nós entendamos que o servo transformado por Jesus é aquele que não escolhe o que fazer diante do comando do Senhor Jesus. Segundo lugar, o servo transformado é aquele que faz tudo com sinceridade. Ou melhor, deveria fazer, né? Lá no verso 23 do capítulo 3 de Colossenses, diz assim: façam tudo com coração, ou de coração. A ideia aqui está ligada com a intenção estar equilibrada com a ação. Eu vou ajudar financeiramente, mas por dentro eu estou fazendo. Se eu não der a oferta, o dízimo, o pastor vai aparecer lá na minha porta da minha casa e me dar bronca. Não vai acontecer isso nunca, meu irmão. Porque se você tem isso em mente, você não percebeu que quem lê a intenção do seu coração não é o seu pastor, é o Senhor Jesus. E com ele não há justificativo. Um determinado irmão chegou para mim, falou: pastor, eu vou me justificar aqui, eu não virei à igreja. Eu olhei assim para ele: por quê? Eu falei: não, é que eu tenho uma atividade e tal. Eu falei assim: meu irmão, faz o seguinte, eu sou humano que nem você, converse com o Senhor. Se Ele lhe autorizar, está tudo bem. Porque a adoração é a Ele, não é a mim. Fique tranquilo.
E alguns acabam se enganando. Não, Jesus entende. E aí eu vejo, meses depois, às vezes anos, aquela mesma pessoa que decidiu não fazer parte, decidiu não participar, decidiu não se envolver, aprendendo a não se envolver em nada. E aí o que aconteceu? Afastou-se da comunhão. Porque deixou que seu coração, suas intenções, fossem maiores do que a vontade de Deus em sua vida. Portanto, tudo que você fizer na igreja e em todos os lugares, seja sincero. Às vezes dizer, eu não estou com vontade. Qual o problema? Não, pastor, isso aí... Não, aí o pessoal vai ficar sabendo. Esse é o problema. Como uma vez ouvi uma senhora chegando para mim, pedindo desculpas porque não frequentava a igreja, porque tinha vergonha dos irmãos, do que eles iriam pensar dela. Eu falei assim, minha irmã, você vive uma vida longe de Deus e está preocupada com as pessoas que estão na igreja e não está preocupada que Deus te vê, inclusive lá na cama da sua casa? O que adianta ficar preocupado com a opinião do irmão, se a sua vida íntima não é correta como aquilo que a irmã aparenta ser? Tem que mudar essa história. Lá no verso 22 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, escravos, e aqui a palavra no original é servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Alguns anos atrás, eu acho que até falei sobre isso, há um trabalho que a Rede Record fez, falando do chefe trabalhando entre os funcionários. Aí ele ia disfarçado, fazendo o papel de funcionário. E um desses funcionários, ele ia aprender com um funcionário como fazer o trabalho que era da empresa dele. E o rapaz foi ensinando, e ele fez uma coisa errada lá, e falou assim, não faz isso, está errado. Tem que fazer dessa maneira para não dar prejuízo para o patrão. E ele falou assim, mas você sempre faz e faço. Aí ele disse, tudo o que eu faço no meu trabalho, na minha vida, é como se estivesse fazendo para o meu Deus, que me vê quando o patrão não está vendo. Tudo o que vocês fizerem, meus irmãos, dentro e fora da igreja, precisa ser de coração. Não pode ser apenas para agradar a multidão. Ela precisa ser um ato para Deus, em que a multidão veja que é para Ele que você faz. Em terceiro lugar, o servo transformado por Jesus tem certeza da sua recompensa, do seu salário, daquilo que vai receber. No verso 24 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Eu faço porque eu sei que é uma recompensa para mim. Essa recompensa não é baseada no seu aplauso, no seu sentar do meu lado e orar comigo, em você prestar atenção no que eu estou falando. A minha recompensa não reside no seu comportamento. A minha recompensa reside em eu prestar contas a Deus daquilo que Ele me deu para fazer, porque um dia Ele vai me dar a herança que Ele me prometeu. Às vezes estamos esperando a recompensa dos irmãos, o aplauso, é claro que um elogio, um abraço, um parabéns, gostei muito, é muito bom para os nossos corações e mentes, é ótimo para a nossa emoção, até nos estimula, mas o meu motivo precisa ser o que Jesus fez por mim. Caso contrário, eu vou ficar à procura de pessoas que sempre digam algo agradável para eu continuar. É o que acontece com muitas pessoas que frequentam igrejas. Hoje está nessa igreja, fica um tempo, se alegra, aí vê uma coisa que não gosta, vai para outro lugar. Aí vai procurando. E descobre que o problema nunca foram as igrejas, é você, que sempre se coloca como fiel da balança, como o melhor modelo, e você e eu não somos o melhor modelo. O servo transformado por Jesus é aquele que sabe que sua recompensa está nas mãos de Jesus e não no elogio do irmão do lado.
É por isso que nós oferecemos aos outros o que recebemos de Jesus e não esperamos receber dos outros o benefício de qualquer ato que a gente teve. Em quarto e último lugar, o servo transformado por Jesus nunca esquece a quem serve. Lá no finalzinho, no verso 24, na parte B, Paulo diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, se você foi convidado para algum cargo na igreja, se você está medindo a sua decisão por causa da decepção, então há um problema aqui. Porque o Senhor da sua vida é Jesus Cristo. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Se você está dizendo não por causa de uma decepção, então você está decepcionado com Jesus. Não, pastor, eu não estou decepcionado com Jesus, mas está castigando ele por causa de algo que ele não fez, mas que foi o irmão que fez. Isso não é bom. Não podemos jamais pensar dessa forma. Devemos entender. Pode ficar tranquilo, ninguém está roubando o carro, não. Às vezes toca lá que todo mundo começa a dizer: será que é o meu carro? Fica tranquilo, está inteiro lá. Nunca se esqueça quem você serve, porque Ele está cuidando de você, está cuidando da sua família, está fortalecendo o seu dia a dia, está lhe dando de toda a bênção que você precisa para crescer. Quando somos servos transformados, sempre oferecemos ao Senhor Jesus as nossas escolhas. Coloque isso em sua mente. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Nunca se esqueça, meu irmão, o Senhor não é injusto, tá bom? Ele não é injusto, porque Ele vai retribuir a cada um a medida certa de suas escolhas. É por isso que lá no verso 25, se você plantar injustiça, injustiça você vai colher. Deus não dá a paga a ninguém diferente daquela que você escolheu. Que Deus possa abençoar a sua vida. Como servo transformado por Jesus. Faça as suas escolhas, tenha as suas intenções, viva com convicção e que seu objetivo seja sempre honrar o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e guarde. Vamos, nesse instante, orar, agradecendo este momento que Ele nos dá de podermos pensar o nosso lugar no reino do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Pai, agradeço por Tua bondade, misericórdia, cuidado. Eu lhe agradeço, Senhor, por esta noite e peço que nos ajude, nos fortaleça, nos auxilie, Senhor, a sermos realmente servos transformados por Jesus, para que aqueles que estão à nossa volta compreendam seu amor e sua graça. Peço sua bênção, rogo a sua misericórdia e suplico que o Senhor nos conceda uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém.